Olá, amigos ligadinhos aqui. Estamos chegando com a sua companhia em mais um bate-papo que promete ser incrível. Esse é o podcast da Ajorsul, Reflexos do Setor. E a minha entrevistada de hoje é designer de joias, Manu Medeiros. E aí, Tudo Manu? bem, Cris? Coisa boa de ter aqui para a gente conversar, refletir e falar sobre esse universo tão vasto que é o universo do design. E eu já quero começar te perguntando, como é que surgiu essa carreira? Quando é que tu te despertou para esse mercado? E como é que tu foi construindo tudo isso ao longo do tempo? Bom, primeiro eu vou iniciar falando, assim, que nunca foi um sonho meu trabalhar com joia. Eu fazia desenho industrial na Ubra e não sabia direito o que eu queria seguir ali nos desenhos, nos projetos. Me interessava por aviões, por carros, por móveis, a cadeira que virava a mesa. Era tudo assim, complexo, que eu adorava ergonomia e cálculo, geometria descritiva. E daí me surgiu a oportunidade de fazer uma bolsa assim, de estudos de iniciação científica na URGS, na engenharia de materiais. E a única linha de pesquisa que tinha com vaga para poder, né, eu entrar ali era na joalheria. Daí eu entrei, vi o que eu ia achar e tal, e encontrei pessoas muito bacanas que me guiaram assim desde o início. Era um projeto do CNPq, que a gente estudava os principais materiais alternativos na joalheria, como fibra ótica, vidro colorido, sementes, e a gente aplicava em Guaporé, que é um polo joalheiro. Uhum. Então, né, tem vários expositores na feira que participaram também desse projeto. E eu fui, ao longo do tempo, fui me encantando, fui vendo que tudo que eu gostava na joia tinha aquela coisa, tudo que eu gostava de complexo, de difícil para desenvolver, enfim, eu fui encontrando dentro da faculdade ali, com scanners 3D a laser, fresadoras CNC, softwares, laboratórios e microscópios, e então ali foi assim onde me despertou o interesse pela joalheria. Só depois que eu fui me formar, uns 2 anos depois eu fui me formar. Lá no desenho industrial. Que eu fazia na Ubra. Sim. E daí, lá, eu acabei criando, junto com uma amigona minha hoje, que é a Denise Rippel, a gente tinha um escritório de design de joias, onde a gente criava as coleções, fresava também numa fresadora CNC, até para joalherias, a gente fez para Coliseu, fizemos para Safira, para algumas outras empresas, indústrias também, e era tudo assim, com nome, com metodologia, com conceito, e a gente conseguia entregar, no caso, quando era para o fabricante, a matriz da pecinha fresada, né? A matriz é uma pecinha tipo essa, assim. É um protótipo, digamos protótipo, assim. Isso. Mas naquela época não tinha esse acabamento, né? Não tinha esse tipo de tecnologia como tem hoje. Uhum. Então, dali, eu acabei passando um tempo depois trabalhando na parte comercial, numa joalheria que eu fui convidada para fundar um núcleo de design que não tinha, que é a Devi. Hoje em dia se chama Devi, na época era Diver, né? Eu sou muito amiga da família até hoje. E fiquei trabalhando um tempo ali, mas sentia que não era aquilo ainda que eu queria. Daí eu acabei, então, entrando para a parte de indústria, para conhecer assim, o chão de fábrica. E foi aonde eu me encantei, aonde eu não tiro o pé. Eu estou numa indústria aqui em Porto Alegre até hoje, lá em Porto Alegre até hoje, aonde eu consigo aplicar tudo que eu sempre achei de bacana, de interessante. Eu venho sempre nos workshops de tendência da Ajorsul, ministrados pela Márcia Crossi. Então, tudo que ela coloca lá, eu tento aplicar aqui quando a gente consegue lançar as coleções nos estandes, né? Ela diz, por exemplo, que tu vai lançar uma coleção,
A gente está lançando esse ano a flor de cerejeira, então tem ali na vitrine, botei umas flores de cerejeira, como, né, aqui no anel. Daí a gente dá o cheirinho da flor de cerejeira para a pessoa levar para casa. Uma experiência... Onde tem no teu kit ali, tem a... ganhei presente. Ganhar um presente. Então eu consigo ter todo esse conceito, consigo ter o contato na indústria com tecnologias. Pois é, eu ia te perguntar isso. Esse teu contato com a indústria te leva a descobrir, a desbravar tecnologias e novas tecnologias. E eu imagino que no decorrer dessa tua trajetória, muita coisa tu foi agregando, porque um profissional que trabalha no setor de joias, ele precisa sistematicamente de atualização. Parto, assim, de tendências do mercado, né? Porque a gente vai lançar uma tendência na joalheria, a tendência é muito do comportamento, né? Então, por exemplo, se está tendo, que nem agora, está tendo muitas incertezas globais, enfim, e o ouro acabou subindo muito. Então, a gente acabou lançando algumas peças com borracha de silicone, para não ter tanto ouro. Algumas peças também a gente inseriu fio de seda, com pingente ali em ouro. A gente está tentando também enaltecer o ouro 10 como joalheria de ponta, assim, fazendo o ouro 10 com cara de joia de verdade, não com cara de ouro baixo. Porque a gente acredita que é o momento. O ouro sempre existiu, sempre vai existir. Quem gosta de investir em joia vai continuar investindo. Mas eu estava falando para ti, Cris, da questão da impressão 3D e da tecnologia. Eu queria falar agora um pouco. Não, inclusive está aqui no meu roteiro te fazer essa pergunta, porque não tem como a gente falar em design sem incorporar, contextualizar através da impressão 3D. Como é que isso muda o desenho de uma joia, a concepção de uma joia? Antigamente, o designer ele tinha que desenhar num papel assim, com as ferramentas ali de desenho que ele tinha, e o Orives interpretava da cabeça dele, porque o Orives adorava falar pro designer que papel aceita tudo. Errado não estava. Não estava errado. Mas agora, quando o designer ele é responsável por projetar a mesma peça, ele vai ver que aquela chapa está muito fina, que se cair no chão o anel vai amassar, que se as garras do anel forem muito fininhas, o diamante vai cair. Então, o designer ele acaba sendo um ourives virtual, digamos assim, além, né, do pai ou da mãe da peça, assim, porque a gente que cria, a gente sempre se acha mãe dos filhos, dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, o João Pedro e a Isadora, mas as minhas joias foram meus primeiros filhos. Claro. Então, eu amo ver lá na fábrica ou nas joalherias que compram coleções nossas ali. É uma satisfação muito grande. E ver também o segmento. Eu tô no mercado, então, há mais de 20 anos. Do jeito que era quando eu entrei para como é hoje, a tecnologia em si, ela mudou muito os processos, no sentido de que o ourives, antes, se ele errasse uma peça, ele tinha que jogar fora e começar de novo ali, porque dependendo do erro, ele não conseguiria consertar. Comprometia. Né? Comprometia ali a execução. E no desenho ali no software 3D, a gente consegue dar um ESC, dar um delete e começa a desenhar tudo de novo, né? Então, nesse sentido, foi o que mais me encantou, assim. Tem coisas também, hoje em dia, que o avanço segue, né? Agora, com a IA, com o ChatGPT, enfim, eu consigo idealizar uma ideia. Será que é legal, por exemplo, eu fazer um anel de flor de cerejeira e ele mais ou menos me mostra, assim... Te orienta. Me orienta se eu gostei, se eu não gostei. Então a inteligência artificial, ela tá andando junto com a joalheria. Com a joalheria. Quando eu vi que seria possível isso, eu me apaixonei pela inteligência artificial, porque às vezes, por exemplo, eu desenho um relicário de uma letra, né? Eu desenhei um dia para cliente um relicário com uma letrinha cravejada. Ela queria com o mesmo relicário, só que com a letra K. Queria que eu projetasse de novo.
Daí eu falei com o chat para ele me fazer o mesmo relicário, só que em vez da letra A, colocar a letra K, e deu 30 segundos ali. E apresentei, ela comprou. Então, assim, meu Deus, ela comprou uma coisa que não foi feita, né? Nem executada ali no software. Então, de fato, a IA veio para agregar e é um caminho sem volta mesmo. E como é que tu faz, em que fonte tu bebe para te inspirar? É viagens, é o que está acontecendo no mundo mesmo da joalheria, são as grandes coleções, como é que tu Na verdade, assim, busca? É um pouquinho de cada. Quando eu entrei para a área, assim, eu fui para a Itália, numa feira mundial super famosa, que é a Vicenza Ouro. E daí, lá pelas ruas da Itália, né, o dono da fábrica queria que eu voltasse com as coleções lá. E eu vi uma pinha, sabe? Essas de árvore de Natal, assim. Mas era uma pinha bem pequenininha. E no desenho ali da pinha, eu consegui imaginar um anel. Então, desenhei lá o anel, trouxe, a gente fez. Depois também caminhando pelas ruas, o tipo de detalhes daquelas janelas da Itália, assim, que tinha todos os rococós e os arabescos, também desenhei ali uns desenhos, enfim. Que também era num momento onde eu estava no início da carreira, a gente via as coisas mais sem vícios, né? Hoje em dia tudo, mas será? Não, acho que não vai vender. Ou tem várias outras coisas que influenciam, né? Mas eu ainda continuo com a minha essência de designer, onde eu tento ainda criar uma coisa do zero, tirar o coelho da cartola, como se costuma dizer. E quando eu vejo que eu consegui, né, que o lojista adquirisse aquela peça e que o lojista conseguiu vender para o consumidor final, é o meu ganho. É o gol. É o gol. Tu sabe que o designer ele é um artista, né? É um artista e claro, um artista ele consegue se inspirar em qualquer coisa do dia a dia, no que está na nossa frente, que o olho de outras pessoas não enxerga. O designer ele enxerga como uma janela no meio da rua e aquilo se torna inspiração. Exatamente. É um trabalho muito bonito e precisa de inspiração. E às vezes não sai algo. Às vezes tranca, porque às vezes tu não tá num dia bom, ou aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou triste, não tá inspirada. Sempre quando eu tava grávida, assim, eu sempre queria fazer joia para infantil, ou joia para mãe, ou joia para avó, que ia ser neta, ia ter a netinha ou o netinho, enfim, né? Então, eu também me inspiro muito quando tem as palestras de tendências na Jorsua, onde vem uma pessoa de fora, que daí consegue olhar com outra visão, assim, né? E eu me lembro uma vez que a gente foi numa palestra e a Márcia comentou que em São Paulo o trânsito estava tão terrível que as pessoas começaram a inventar, dar curso de inglês dentro das vans, enquanto as pessoas estavam atravessando a cidade. Então, né, começa a se falar em tantas coisas, assim, por exemplo, agora a tendência, né, novos locais de brinco, de joia, inserir em novos locais. Então, eu vi que esse efeito high-tech que tem, que é, né, as pessoas querem lançar uma joia onde ela consiga aparecer o batimento cardíaco, o horário que é para tomar o remédio. E daí eu vi que teve um fabricante, acho que foi a Motorola, se eu não me engano, que lançou um brinco que toca música. Daí é tipo um fone de ouvido com, acho que a Swarovski que patrocinou ali. Custa, acho que 7 mil, 8 mil ali o par de brincos. Brinco que toca música. O céu é o limite. O céu é o limite. Essa coisa, essa tecnologia, o novo, a inovação é o que me inspira e me norteia muito, assim, sabe? Pois é, e voltando a falar de tecnologia, inovação e principalmente dessas impressões 3D, quais são os principais desafios para incorporar isso de uma maneira equânime no mercado? Pois, Cris, assim, tem algumas... A primeira de toda é a questão financeira, né? Existem várias
impressoras 3D de filamento, por exemplo, que a pessoa pode ter em casa para construir brinquedo, construir um copo, mas são impressoras que custam 2, 3 mil. As impressoras para joalheria, como tem que ter uma resolução melhor, as top de linha é 300, 500 mil. Claro que existe, né, algumas com um valor um pouco mais baixo, mas daí tu pode encontrar dificuldades ali no meio do caminho, como será que ficou com uma qualidade perfeita? Será que a resina vai dar certo ali? Enfim, a gente tem da mais em conta até a mais cara, assim, que a gente trabalha. E a gente vê que não é à toa que, de fato, às vezes o caro vale a pena, porque demora tanto tempo para chegar num resultado quando tu investe menos, né? Porque tem muita energia que é colocada ali, né? É o dinheiro, é o tempo, é o desgaste, enfim. Então, a gente consegue alcançar um valor adequado. Por exemplo, tu consegue investir 50, 40, 30 mil numa impressora hoje em dia que talvez consiga algo satisfatório. ter algo satisfatório. E como é que tu manuseia? Também é um desafio a pessoa saber como comandar essa impressora 3D? É preciso que a pessoa saiba um software de modelagem 3D como o Rhinoceros, que é o... Sim, o profissional tem que se preparar também. Que é isso. Sim. Eu dei aula de Rhinoceros durante 10 anos na Escola Gaúcha de Joalheria e na Criativitar. Então, formei algumas pessoas ali e, de fato, é uma coisa assim que se nota que tem que ter muita habilidade e raciocínio lógico ali, né? No fim, não é para qualquer um. Então, começa que a pessoa tem que manjar bem de computação, gostar de computador, enfim. Depois, outras coisas assim que eu vejo como no caso, empecilho, né? Seria a questão de achar a resina adequada, porque de repente tu pode achar uma resina que funcione bem na impressão 3D, mas que a gente tem, né? A gente tem a resina ali impressa, mas eu preciso fundir essa resina em ouro. E daí, às vezes, a qualidade da impressão, da fundição não fica adequada, enfim. Então, são coisas que todo o processo, no início, a pessoa vai encontrar dificuldades, mas sim, depois que a coisa engrena, é uma satisfação plena, assim. Porque tu consegue... Depois não desaprende, que nem andar de bicicleta. E porque o profissional consegue desenvolver, né, imaginar a peça, desenvolver, fabricar, e o ourives acaba só, no caso, dando o acabamento, os ajustes finais, assim, mas tu consegue colocar na prática aquilo que tu idealizou. Manu, agora lembrando daquela estudante lá de desenho industrial de 20 anos atrás, tu imaginava, se falava nos bancos acadêmicos onde o mercado iria chegar? Ou é algo novo de fato para todos? É algo assim, é surpreendente, porque em 20 anos eu não imaginava, né, entrar nesse mundo da joia, e jamais iria imaginar que, né, que nem eu estava dizendo... Que teria uma impressora 3D que sairia um protótipo. Porque a partir desse protótipo a gente consegue fazer uma borracha e sai a produção em série. Eu posso fazer 100 anéis iguais a esse, mas eu só prototipei ele uma vez só. E isso era impensável. Dessa forma, assim, tão prática, sim. Porque daí o ourives tinha que, né, desenvolver aquela peça ali desde o início. E às vezes também, que é um potencial de mercado, a peça poderia ficar mais pesada, porque o ourives não consegue deixar exatamente, milimetricamente, na mesma espessura ou na mesma simetria, né? Coisas que o software proporciona. Mas tu deve te sentir uma profissional melhor preparada hoje, porque tu viu como era antes e teve de te adaptar para o que é o agora e o que será no futuro. Sim, eu me sinto uma profissional plena. Né? Hoje em dia, com as novas gerações, eu vejo que as pessoas querem encontrar novos desafios e eu trabalho há anos na mesma empresa e me sinto plena. Gosto, assim.
E eu vejo que os jovens querem mais agregar mais quantidade de experiência, quanto mais coisas eu puder, locais eu puder trabalhar, enfim, mas eu consegui, nesses anos assim de carreira, agregar tudo numa forma só, assim, no jeito que eu mais Quais me as identifiquei. vantagens que tu acha que essa tecnologia toda à disposição, ela traz para os novos designers e para os clientes? O cliente hoje ele pode conseguir, por exemplo, uma peça com os diamantes cravejados, um pavezinho, que não vai puxar fio na minha calça, porque as garrinhas são bem arredondadinhas. Uma peça mais leve, porque eu consigo fazer um anel com espessuras de chapa 0,25, 0,30 milímetros, coisas que às vezes na joalheria tradicional, por exemplo, na joalheria tradicional eu poderia ter um anel que pesa 10 gramas e eu consigo deixar ele com 2 gramas hoje em dia. Então isso no ouro, no preço que é, né, como está hoje em dia, mais a questão da pontuação, da mão de obra, enfim. E são só assim coisas boas que se tem para falar sobre a questão da impressão 3D na joalheria. E em tantos outros mercados também, né? Tem pessoas que conseguem fazer já o gesso na impressão 3D, não precisa mais fazer com gesso, eles conseguem fazer com uma resina específica, aonde o braço consegue se comportar melhor. Uma coisa incrível também lá na faculdade que a gente via, uma pessoa pode sofrer um acidente, danificar o rosto, e a gente consegue escanear a outra face do rosto, espelhar no software e produzir ela em titânio. Então são coisas assim que, né, não é só na joalheria, e são em muitos mercados. É, né, transformação enfim, de vida, né? É transformador. É transformador. Porque pode ser tanto para a joalheria, que é maravilhoso, como pode para uma questão de saúde, uma reconstituição óssea. Hoje em dia, por exemplo, as empresas calçadistas fazem os sapatos ali, principalmente a sola dos sapatos também, né, no rinoceros, nos softwares assim. Conseguem modelar também o sapato em si. Então, com a inteligência artificial, já consegue aplicar texturas e cores. Isso acelera muito o processo, né? Acelera muito o processo. Com certeza. Vertiginosamente, imagino. Manu, como é que tu vislumbra esse futuro? Né? Aonde ainda podemos chegar? Além do brinco que toca música. Aonde ainda o mercado pode chegar? Eu vejo assim, essa questão da IA, muitas vezes o cliente o designer, no caso, vai conseguir idealizar a peça para conseguir vender a sua ideia para o cliente ali. Não vai precisar, às vezes, ou terceirizar alguém que possa desenhar para ele, ou desenhar à mão ali, enfim, passar horas ali desenhando com lápis de cor. E eu também acho assim, mas falta ainda um pouco, mas tem tecnologias onde elas já conseguem fazer a impressão 3D com pó de ouro. Então a peça ela já é impressa no ouro. É uma coisa assim louca. Só que acontece que a matéria-prima ainda é muito cara. Esse pó de ouro é caríssimo hoje em dia. É inviável, assim, mas é uma tecnologia que já existe. Olha só. Então são coisas assim, que nem, por exemplo, o laser, né? A gente consegue pegar uma chapa de 0,20, 0,30 milímetros e fazer pingentes no laser, recortes e filigranas fininhos ali, e arabescos, enfim. Então, esses maquinários, na Feira da Jorsul mesmo, a gente vê vários expositores trazendo novas tecnologias. Agora, eu estava vendo que toda a questão prática ali, da onde é feito o acabamento do metal, quando ele sai da fundição, que o ouro, quando sai da fundição, é pretinho, que nem carvão, assim. Ele acaba ficando dourado depois dos processos de polimento, de rola, que nem a gente chama, para tirar as impurezas. E tem máquinas já que fazem esse tipo de processo, que antes ele era manual também. Então,
a partir do momento que tu começa a pesquisar o que pode ser feito, e eu adoro pesquisar, sabe? Eu adoro pesquisar e coloco lá na empresa, ai, quem sabe, né? Não, mas é muito caro ainda. Vamos esperar baixar um pouco, porque as tecnologias, quando elas são lançadas, os valores são lá em cima, né? Olha, a gente, por exemplo, quando lançaram o celular, era caríssimo. Hoje em dia a gente encontra valores bem mais acessíveis, né? E como muitas coisas no mercado, a gente pode encontrar quando lança um valor, depois acaba ficando outro preço. Gente, muito legal esse papo com a Manu, que é designer, uma sonhadora, uma artista que faz coisas lindas, que a gente... o que eu acho legal do teu ofício, né? Que estimula a autoestima, né? Além de mover a economia, por obviedade, ela eleva a autoestima de homens e de mulheres. Parabéns pelo teu trabalho, Manu. Obrigada, querida. Eu queria também deixar, já que a gente está aqui no podcast da Jorsul, deixar registrado o meu carinho por essa associação, que sempre me recebeu de braços abertos. Eu tive o prazer de ser diretora de design de 2010 a 2014, onde eu fundei ali, lancei junto com as gurias um prêmio, um concurso de design. Na época, quem ganhou foi o Celso Dornelles, um grande designer nosso aqui do estado. Ganhou também a Denise Rippel, que é essa minha amiga, que a gente né, tem muito contato até hoje. E toda vez que eu venho na Jorsul, eu me sinto acolhida, me sinto agraciada. E quero agradecer muito o convite para teu e das meninas, da Monique, da Andréia, da Dani, por fazer parte desse momento tão especial aqui. Nós é que agradecemos. E certamente a recíproca é verdadeira. A Jorsul tem muita gratidão a ti. Queridos. Obrigada, Manu. Gente, você acompanha mais uma conversa, mais um podcast da Jorsul nos nossos próximos vídeos. Esse é o nosso podcast, Reflexos do Setor.